E na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos nesta hora, e eu venho agora diante da tua face, da tua presença, para apresentar a ti, meu Deus, cada uma dessas vidas, apresentar a minha vida também ao Senhor. Pai, que o Senhor possa vir neste lugar, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade aqui para tornar essa palavra viva em nossos corações. Senhor, eu falo, eu prego, mas, Pai, quem fala, quem toca nos corações é o Teu Espírito Santo. E que assim seja. Nós damos total liberdade ao Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluia. Salmo 73, versículo 1, a Bíblia diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Né? Eu gosto de explicar o Salmo 73 da seguinte forma, né? É como um filme que você assiste, que ele começa de trás para frente. Como assim, pastor? Não sei se você já assistiu algum filme que aparece uma cena ali no começo e você não entende nada daquilo, e aí o filme vai se desenrolando, aí lá na frente, no desfecho da história, você diz: ah, entendi, por isso que apareceu aquela cena lá. Não é assim? Não tem filme assim? E é mais ou menos isso. Antes do Asaf, aqui o escritor do Salmo 73 é Asaf, e ele fala de uma crise que ele está. Uma crise que eu acredito que todo cristão ou já passou, ou está passando, ou é bem provável que ainda venha passar. Amém? Mas aqueles que têm um tempinho na caminhada cristã, eu acredito que já passou. E o grande problema é que se a gente não aprender essas verdades que nós vamos compartilhar aqui hoje, às vezes a pessoa, várias vezes na sua vida, se encontra numa crise existencial, como essa aqui que o Asaf está enfrentando. Mas ele começa estabelecendo uma verdade. Diz: olha, antes de eu falar de mim, do meu caso, antes de eu contar minha história, o que aconteceu comigo, deixa eu estabelecer uma verdade eterna. Bom é Deus para com Israel. Quer dizer, bom é Deus para com o seu povo. A boa notícia é que nós somos a Israel de hoje. Amém? Bom é Deus para com o seu povo. E bom é Deus com os limpos de coração. Então, meu irmão, se o nosso coração ele se suja, nós não conseguimos ver a bondade de Deus. A Bíblia diz que só os limpos de coração, isso foi Jesus que nos ensinou, verão a Deus. Quando o nosso coração se suja por alguma coisa, Deus está ali, Deus está presente, Deus está até nos abençoando, mas nós não conseguimos enxergar. Eu contava aqui no culto da manhã, que eu vi esse testemunho de um pastor, e ele contou que uma ovelha, né, uma irmã da igreja dele, um membro da igreja, ligou para ele e disse: ai, pastor, ai, me ajuda em oração, que a minha vida, pastor, não está fácil, está tudo ruim, está tudo difícil e tal. Ô, irmã, vamos orar, mas o que é que está acontecendo? Pastor, o senhor não acredita, meu marido perdeu o emprego. E aí, né, ele diz: poxa vida, que coisa, né, uma situação complicada, difícil. Não, mas a gente vai orar, né, para Deus abençoar, Deus abrir uma porta. Não, pastor, mas ele já está trabalhando. Ele já arrumou emprego, inclusive ele ganha o dobro do que ele ganhava antes. O pastor falou: então está reclamando o quê, né? Mas enfim, não falou nada. Dela continua: então, pastor, e além disso, eu vou ter que fazer uma cirurgia agora, pastor. Ele diz: mas o que aconteceu? Surgiu algum problema? Né? O que foi? Não, pastor, já era um problema antigo que eu tinha, eu já tinha que ter feito essa cirurgia, mas não conseguia fazer. Agora, com esse emprego novo do meu marido, o plano de saúde é bom, então eles vão cobrir a cirurgia, eu vou poder fazer a cirurgia agora. Ele disse: irmão, não estou entendendo a senhora. A senhora falou que sua vida está ruim, está com problema, até agora a senhora só contou bênção. Tudo isso que a senhora está falando eu só consigo enxergar como bênção. Por que a senhora está
tá vendo, tá tudo ruim, tudo difícil. E tem muita gente, meu irmão, porque alguma coisa suja o coração da pessoa, você está me entendendo? E a pessoa não consegue ver Deus. Ou como nós cantávamos há pouco, não consegue ver a bondade de Deus. E o Asaf, ele estava enfrentando esse mesmo problema. Ele diz, olha, bom é Deus para com Israel, bom é Deus para com os limpos de coração. Mas deixa eu contar a minha história, porque eu não estava vendo assim. Não era a maneira que eu enxergava. Aí ele começa a contar a história dele, versículo 2. Ele diz, quanto a mim, bom, já falei de Deus, agora deixa eu falar de mim. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele diz, olha, eu quase caí. Eu quase me desviei. Faltou pouquinho para eu me desviar. Faltou pouquinho para eu tropeçar e cair. E é engraçado, né, que lá fora você diz assim, ih, fulano caiu. No meio da crentarada, todo mundo sabe o que é isso, né? Mas você fala lá fora, alguém diz, mas se machucou? Não é assim? Mas no jargão de crente, todo mundo sabe que está falando, caiu em pecado, né? Alguém diz assim, fulano se desviou. Você fala isso lá fora, a pessoa não sabe nem o que você está falando, né? Mas você fala num contexto de igreja, fulano se desviou, a pessoa sabe muito bem o que é isso, né? Então, ele está usando essas expressões e nós mesmos entendemos do que ele está falando. Ele não está falando que ele quase tomou um tombo e tal. Não, ele está falando que ele quase abandonou a fé. Que ele quase deixou de crer em Deus. Olha que coisa séria. E não estamos falando de um mundano, ou de um novo convertido, ou qualquer coisa assim. Estamos falando de alguém que tinha experiência com Deus. De um homem de Deus. Mas por que isso quase aconteceu com ele? E entenda, meu irmão, essa crise que Asaf está enfrentando, não pega só quem está frio na fé, não pega só quem não está bem com Deus, ou qualquer coisa assim. Meu irmão, pode pegar qualquer cristão. Pode afetar qualquer pessoa. Mas por que ele quase se desviou? Ele conta, ó, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí, se você começa a ler o relato, e eu peço que você faça isso em casa, e aí do versículo 3 em diante, ele vai dizendo como que a visão dele estava. Ele olhava para o soberbo e dizia, mas tudo dá certo para ele. O camarada está lá no pecado, no erro, e tudo funciona, e está indo bem, e a família dele está bem, e a saúde dele está bem, e as finanças dele estão bem, está tudo bem com ele. Enquanto eu estou servindo a Deus e para mim está tudo ruim, está tudo mal, porque o coração dele havia se sujado. E ele não conseguia enxergar a bondade de Deus. Você está entendendo em nome de Jesus? E ele está lá, né, a ponto dele chegar a falar o seguinte, ele diz assim, em vão purifiquei o meu coração. Em vão lavei as minhas mãos na inocência. Meu irmão, isso é muito interessante porque essa crise que ele está enfrentando, e como eu dizia, né, muitos de nós já enfrentamos crises assim. Outros estão passando, quem sabe, nesse momento, e outros, infelizmente, ainda vão enfrentar. Se for perguntar quem nunca ficou olhando para a vida do ímpio, dizer, poxa, mas por que as coisas dão certo para ele? Olha lá, o cara está no pecado, o cara faz tudo errado e a vida dele está melhor que a minha? Eu estou servindo a Deus, eu estou sendo fiel, eu estou procurando fazer tudo certo, do que a Bíblia manda, e as coisas não funcionam, nada está certo, e tudo está difícil para mim. Verdade ou não é? Meu irmão, quem nunca passou por isso, quem nunca enfrentou a situação, mas ele chega num ponto, ele diz assim, mas o que adianta eu viver em santidade? O que adianta eu procurar fazer as coisas certas, eu procurar agradar a Deus? E aí, como eu dizia, você olha para a Bíblia, principalmente no livro de Salmos, e a gente vê muitas pessoas enfrentando, né, um momento de crise, aonde até mesmo se questionam ou são questionados com aquela pergunta, onde está o teu Deus?
Cadê Deus? E muitas vezes com a gente não é diferente de pessoas até chegar e dizer, que adianta você ir para a igreja? Que adianta você servir a Deus? Olha aí a tua vida como é que está. E acontece ou não? Olha aí a tua situação. Aí você vive na igreja, você acha que pastor vai resolver teu problema, não é assim? Né? Aí, cadê o teu Deus? Meu irmão, e o diabo não é de hoje usa essa artimanha, usa essa estratégia. E às vezes a pessoa, ela começa a reparar, ela diz, poxa vida, mas cadê Deus na minha vida? É aquele questionamento que Gideão faz, Senhor, do que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, cadê o Senhor, cadê o teu livramento? Então você perceba, meu irmão, que grandes homens de Deus da Bíblia se depararam com crises como essa. Só que essa crise, meu irmão, ela é gerada principalmente por dois sentimentos que eu quero falar deles hoje e que a gente precisa tomar um cuidado muito grande com esses dois. Se nós estamos enfrentando, se nós estamos numa crise como essa, esse é o tratamento para sairmos dela. E esse também, se não estamos enfrentando, é o antídoto para não entrarmos nessa crise, porque é numa crise como essa que tem muita gente que se desvia. É numa crise como essa que tem muita gente que deixa de servir ao Senhor, que deixa de buscar Deus. Eu lembro uma ocasião, eu fazia parte da juventude da igreja, tinha acabado de chegar na igreja, E aí tinha um jovem casal, ali menos de 30 anos, acredito que uns 25 por ali, e esse jovem, eram jovens, os dois casados, já mais jovens, então participavam também da juventude e tal, e sempre estavam ali na igreja, um casal assim bem comunicativo, todo mundo gostava muito deles e tal, sempre participando das coisas na igreja, tinham se convertido há pouco tempo, e um belo dia a gente percebeu então que esse casal tinha sumido da igreja. E aí os jovens mesmo, né, falaram, olha, vamos lá, eu sei onde que é a casa dele, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Vamos lá fazer uma visita para ele. Se juntou ali uns 3, 4 jovens e foram até a casa dele, bater lá, o fulano. E aí ele saiu lá, a gente, tudo bem, tudo bom, tá? A gente notou que você não foi mais para a igreja, aconteceu alguma coisa, o que foi e tal. Não vou mais não. Como assim, rapaz? Está amarrado, mas você está em outra igreja, o que aconteceu? Não, eu não vou mais na igreja não. Mas por que não? Aí diz assim, não, rapaz, Deus não fez nada por mim, não. Hã? Né? Como? Que? Espera lá. Ele só deu o filho dele para morrer por nós, para nos salvar. Não, Deus não fez nada por mim, não. Ele tinha um Fusca, né? O Fusca até bonitinho. Mas ele tinha um Fusca, ele estava assim no portão, na frente da garagem, e dizia assim, aí eu queria trocar de carro, estou com esse Fusca até hoje, não consegui trocar de carro, Deus não fez nada por mim, eu queria uma promoção no meu trabalho, queria ganhar um salário melhor, e o meu salário até hoje, estou no mesmo emprego, com o meu salário, não, Deus não fez nada por mim não, eu não vou mais para a igreja não. Não, mas vem cá, mas não é assim, olha só, entenda. Não quero saber, não. E não voltou para a igreja. Não faço a mínima ideia qual foi o desfecho da história aí. Espero que mais tarde tenha se arrependido, entendido, né? Coisa. E tem muita gente agindo mais ou menos assim, que no momento de crise como esse, você está entendendo? Se desvia. E como eu dizia, os principais culpados são dois sentimentos. Primeiro é aquele sentimento de imediatismo que o ser humano tem. Tem que ser tudo para agora, tem que ser tudo para já. Né? E principalmente a nossa geração, acho que ainda muito mais. Antigamente você ia, por exemplo, você vai lembrar, se você fosse num restaurante, você pegava o cardápio, escolhia o que você queria, e aí eles iam preparar. Você tinha que esperar no mínimo meia hora para ficar pronto. Não era assim? Né? E hoje em dia alguém... Por que não tem mais restaurante assim? Um ou outro ainda tem, mas
né, é raridade. Por quê? Porque ninguém tem paciência de ficar esperando. A pessoa quer chegar, está pronto. Antigamente, meu irmão, era feito a massa do macarrão. Ia fazer o molho do macarrão, deixa eu pegar aqui os tomates para fazer o molho do macarrão. Não era assim? Meu irmão, hoje em dia, os 3 minutos do miojo a gente já fica aflito. Mas é ou não é verdade? Você põe ela no micro-ondas, fica assim. Vamos, demora esse negócio? É ou não é? Porque a gente quer tudo para a mesma hora, tudo para ontem, tudo para já. Só que, tudo bem, as coisas da vida, muita coisa foi mudando, né? E claro que isso afetou a qualidade da alimentação, falando, né, nesse aspecto, mas, bom, deixando todas essas questões de lado, mas nós precisamos entender que ainda que hoje tudo seja mais rápido na nossa vida, mas as coisas de Deus, coisas espirituais, Deus não precisa respeitar a nossa agenda. Deus não precisa respeitar o nosso cronograma. Deus tem a agenda dele. Amém, igreja? E ele não precisa respeitar nós. Então, aquela sensação de, sabe, eu quero que aconteça logo, eu quero que... E nós precisamos tomar um cuidado com esse sentimento. Bom, marca aqui, Salmo 73, a gente já vai voltar para cá. E abra, por favor, o livro de Eclesiastes. Você está em Salmos, é só ir em frente. Provérbios, já chega em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 8, versículo de número 11. Olha só o que a Bíblia fala aqui para nós, que interessante. Diz assim: visto como se não executa, logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Olha o que a Bíblia diz: visto que não se executa logo, não quer dizer que não vai vir juízo, não quer dizer que o juízo não virá, mas ele não vem logo. E por conta disso, a Bíblia diz que o coração dos filhos dos homens está inteiramente voltado para o mal. É muito interessante isso, principalmente na vida do desviado, porque ele aprendeu na igreja que o salário do pecado é a morte, que ele não pode pecar, que o pecado gera morte, que o pecado traz maldição, né? E aí ele se desvia, ele está longe de Deus, ele está mal com Deus, ele está sendo tentado para pecar. Mas ele aprendeu que o salário do pecado é a morte. Aí vamos dizer que esse copo de água aqui é o pecado. Não é, tá, gente? Mas, senão daqui a pouco eu tomo, né? Vai ficar esquisito. Bom, vamos dizer que esse copo de água aqui é o pecado. Aí a pessoa vai lá, está sendo tentada para pecar, mas ela diz: ih, rapaz, o pastor falou na igreja que o salário do pecado é a morte. Será? Rapaz, mas se eu pecar, acho que vai cair um raio lá do céu. Eu acho que vai vir um anjo com a espada de fogo, vai cortar minha cabeça fora. Aí ele vai lá assim, mas ele está sendo tentado, ele já está desviado, não está bem com Deus. Ele vai lá. Mas não cai o raio. Mas o anjo não veio com a espada. Ah, vai ver, na primeira não funciona, na segunda ele já vai com mais medo, né? Ou melhor, com menos medo, mas ainda vai assim. Conversa de pastor mesmo, né? Aí, ó, isso aqui vai ver, não é nem tão errado assim. Olha aí, eu estou fazendo, ó, estou prosperando, estou com saúde, meu casamento está bem, meus filhos, minha vida, e ó, eu estou cometendo pecado. Aí, ó, não tem problema nenhum. Vai ver, Deus entende. Não tem problema. Aí eu não vejo juízo nenhum contra mim. E não é assim que acontece? Então o coração da pessoa fica disposto ao mal. E alguém pode questionar, mas por que Deus faz isso então? Porque se Deus fizer diferente, não sobrava nenhum de nós. E Deus não executa logo o juízo sobre a má obra para que dê tempo para que a gente se arrependa.
Agora, muitos, em vez de aproveitar isso para se arrepender, aproveita isso para se enfiar cada vez mais no pecado. É o que a Bíblia está dizendo. Só que entenda, e aí muitas vezes vem aquele sentimento que veio no Asaf. A gente olha para a vida de alguém e diz, rapaz, o cara está fazendo tudo errado, o cara está fazendo uma bagunça, olha lá, e por que, será que Deus não está vendo o que o cara está fazendo? Quem nunca ficou indignado assim? Amém? Olha lá, e ainda as coisas estão dando certo, e ainda está funcionando, o cara está até zombando de Deus, e olha lá, a coisa funciona para ele. Só que do mesmo jeito que não se executa logo o juízo contra a má obra, também o galardão e a recompensa para a boa obra também não é imediato. Do mesmo jeito, eu vou chamar assim, que o castigo ou que o juízo não é imediato para aquilo que a pessoa fez de errado, também a recompensa não é imediata. Mas aí entra aquele sentimento do imediatismo, ou para que o pecador seja punido, ou para que aquilo que eu fiz de bom dê certo. Aí a pessoa diz, poxa vida, mas eu fiz certo, por que Deus não me abençoa? Não é assim? Essa semana eu fiz até um jejum, essa semana dei até uma oferta lá que o pastor pediu, por que Deus não me abençoou? E não é assim? Aí a pessoa vem para a igreja, ouve o pastor falando assim, olha pessoal, deixa eu levantar aqui uma doação, quem dá recebe, viu? Olha, eu creio que Deus vai te dar em dobro. Aí a pessoa cresce o olho e diz, rapaz, estou precisando disso aí. Ela diz, estou precisando de 200. O pastor falou que Deus dá em dobro, já sei, então vou passar 100, que aí Deus me dá 200. Aí estou no lucro. Aí a pessoa vai lá e dá até no cartão, né? Passa aí. Aí passou e tá, Deus te abençoe. Amém, amém. Acaba o culto, ela sai daqui, passa no caixa eletrônico. Diz, deixa eu sacar meus 200. Não tem alguns, eu sei que estou sendo exagerado no meu exemplo, mas não é mais ou menos isso? Aí a pessoa vai lá, enfia o cartão e diz, cadê meus 200? Não, eu dei 100 lá, eu dei, o pastor falou que Deus dá em dobro, cadê? Aí, eu também vou acreditar em conversa de pastor, mas eu sou bobo mesmo. E não é assim? Tá bom, eu sei que estou sendo exagerado no meu exemplo, mas, meu irmão, é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Poxa vida, eu estou fazendo certo, então Deus tem que me abençoar. Eu estou fazendo certo, por que a coisa não acontece? Por que as portas não se abrem? E a pessoa, meu irmão, ela quer colher de imediato. E nós precisamos tomar um cuidado com esse sentimento imediatista, porque ele nos empurra para essa crise. Agora, olha o que a Bíblia continua falando, versículo 12, perdão. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias dele se prolonguem, eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Mas ao ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Meu irmão, em mim e em você precisa haver essa mesma certeza que o pregador tinha. Precisa haver essa mesma certeza, qual? O pecador pode fazer mal 100 vezes, pode os dias dele se prolongarem, pode parecer que Deus não está vendo, pode parecer que haja impunidade, pode aparecer que Deus não faça justiça. Ele diz, mas eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Ele diz, eu não vou cair nessa história aí não. Eu não vou fazer como a maioria das pessoas faz, que por causa que o juiz não executa logo, se entrega à maldade. Porque eu sei que o juízo virá contra a má obra. E eu sei que a recompensa virá para aquele que fizer o que é certo, o que é correto. Então é essa certeza que precisa haver no meu e no seu coração, em nome de Jesus.
E tomar cuidado com esse sentimento do imediatismo. O segundo sentimento que nos empurra a essa crise que Asaf estava é aquilo que eu quero chamar de uma visão terrena, que é outra coisa que nós precisamos tomar um cuidado muito grande. O que eu quero dizer com a visão terrena? Meu irmão, é quando, e ela anda assim de mão dada com o imediatismo, que é eu só achar que tudo é nessa vida. E a Bíblia fala até a respeito disso. Primeira Epístola aos Coríntios. Vamos para lá, por favor. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 15 e versículo 19. Esses dias atrás, esses dias, modo dizer, né? Alguns meses atrás eu falava esse mesmo texto aqui, ó. A Bíblia diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, se a minha esperança em Cristo se resume só numa visão terrena, só nas coisas dessa vida, e eu não consigo ter uma visão além dessa vida, que existe uma vida após a morte. Se eu não consigo enxergar e acreditar que o ser humano, ele é eterno, que todo ser humano vai viver eternamente. Pastor, não é só o cristão que vai viver eternamente. Não, todo ser humano vive eternamente. A diferença é aonde ele vai passar a eternidade. Amém? Porque se eu for salvo, eu vou passar a eternidade com Deus. Agora, se eu não crer na obra de Jesus de salvação, então eu vou passar a eternidade no inferno, mas lá também é eternidade. Então todo ser humano ele é eterno, mas às vezes eu não consigo olhar além dessa vida, além da carne, além das coisas naturais. E se eu espero em Cristo, se toda a minha esperança em Cristo é apenas nessa vida, dele me prosperar, dele me curar, dele me dar alguma bênção aqui, a Bíblia está dizendo: eu sou o mais miserável de todos os homens. Tem uma outra tradução que diz o mais digno de lástima, de pena, de dó. Alguém que diz assim: coitadinho daquele lá. Meu irmão, aí eu vou usar o exemplo lá que eu dei há pouco. Não tem como chamar de outra coisa, né, segundo a Bíblia aqui, a não ser de alguém mais miserável de todos os homens. Mas por que você não vai para a igreja? Por que você não quer servir a Deus? Ah, não, Deus não faz nada por mim. Deus não me ajudou a trocar de carro. Ah, eu não consegui o aumento que eu queria no meu salário, então Deus não faz nada por mim. Meu irmão, como classificar essa pessoa de outra coisa, a não ser, segundo o que a Bíblia diz, alguém miserável? Porque a pessoa está preocupada com o fusca dela e não está preocupada com a eternidade. Que a pessoa consegue olhar e dizer assim: ah, eu queria trocar de carro, não consegui, então não vou mais servir a Deus. E a pessoa não consegue olhar que Deus deu o Filho dele para morrer na cruz por nós, para nos dar a salvação. Amém? Então olha que coisa séria, mas essa visão terrena. E a forma, meu irmão, que a grande maioria prega o evangelho hoje, reforça cada vez mais essa ideia de uma visão terrena, de tudo é aqui, tudo é agora. E nós precisamos entender, meu irmão, que vai ter muita coisa que nós vamos plantar aqui nessa terra que nós não vamos colher aqui. Amém? Que nós vamos colher, meu irmão, lá na eternidade. E glória a Deus por isso. Jesus, quando falava daqueles religiosos que faziam as suas práticas religiosas para aparecer para os outros, Jesus diz: vocês já receberam o galardão. Vão receber alguma coisa? Não, porque já receberam o que queriam. Recebeu aplauso, tapinha nas costas das pessoas. Mas quando eu faço algo que ninguém está vendo, e porque ninguém está vendo, eu não recebo nenhum mérito por causa daquilo, nenhum aplauso, nenhum tapinha nas costas,
Meu irmão, a minha recompensa, eu não recebi o galardão aqui, eu vou receber o galardão na glória. Amém? Nós precisamos ter essa visão celestial, eu posso chamar, ou espiritual, ou quem sabe até uma visão do mundo vindouro. Mas o cristão de antigamente tinha essa visão muito mais acentuada do que de hoje em dia, que só pensa nas coisas daqui, só nas coisas terrenas. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, entender o que a Bíblia está falando aqui para nós. Aí muitos cristãos dizem assim, não importa se eu passar fome, porque um dia eu vou morar no céu. Não importa se eu estou doente, porque um dia eu vou morar no céu. E aí havia até um exagero no sentido que como se Deus não fizesse nada por nós aqui. Mas eles acreditavam muito no céu. Não, aqui eu estou sendo injustiçado, mas lá no céu Deus vai fazer justiça. E essa visão, por mais que tivesse um pouquinho errado, porque não acreditava em nada que Deus fizesse aqui, mas pelo menos se tinha uma crença muito maior na eternidade. Aí hoje em dia parece que o pêndulo da balança foi para o lado completamente oposto, que não se fala, não se acredita mais na eternidade, não, mas tudo é que, porque se eu não estou vencendo, se eu não estou curado, se eu não estou abençoado, e abençoado assim nos padrões de hoje, então Deus não está comigo. Você está entendendo em nome de Jesus? Como se tudo fosse apenas aqui. E nós precisamos ser cristãos equilibrados, saber que há uma recompensa aqui, e assim, ela muitas vezes não chega quando a gente quer. Ela não chega da forma que a gente quer, mas há uma recompensa aqui, e há uma recompensa vindouro. É o que Pedro chega para Jesus e diz assim, depois que o jovem rico virou as costas e foi embora, o Pedro chega e fala para Jesus assim, Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus, em resposta a isso, diz para ele, né? Olha, não há ninguém que por mim, que pelo Evangelho, tenha deixado casas, pai, mãe, filhos e filhas, que não receba ainda nesta terra 100 vezes mais, em casas, pais, mãe, vai dizer que o cara vai ter 100 casas, vai dizer que ele vai ter 100 pais, 100 mães, não é isso, mas fala de uma colheita terrena, ele diz, vai receber aqui ainda, 100 vezes mais, e ele diz, no mundo vindouro, a vida eterna. Jesus fala de uma dupla recompensa, e nós precisamos crer nessa dupla recompensa, mas o grande problema é quando estamos descompensados. Só queremos receber aqui, se estamos fazendo algo para Deus e não estamos vendo isso acontecer, pelo menos da forma que a gente queria, tem muitos frustrados, decepcionados com Deus. Só que a Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra, do nosso trabalho. Nós precisamos crer nessas verdades em nome de Jesus. Mas às vezes a nossa visão está só aqui, está só agora. E nós precisamos ter uma visão muito mais ampla, então, com relação a isso. Precisamos crer na vida eterna. A Bíblia diz aqui, um pouquinho à frente, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 15, capítulo 4, perdão. Segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16. Texto bastante conhecido que diz assim, por isso não desfalecemos, ou tem uma outra tradução que diz, por isso não desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo, melhor dizendo, se renova de dia em dia. É muito claro que Paulo está falando aqui do homem exterior, o seu corpo, e do homem interior, o seu espírito. E ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa,
o homem interior se renova a cada dia. Aí ele continua dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Por isso que ele diz, por isso que nós não desanimamos, por isso que nós não desfalecemos, porque nós não vamos ficar olhando porque é terreno, porque é material, porque isso tudo é passageiro. Ah, mas eu estou passando por tribulação, por luta. Ele diz, ainda que essas tribulações venham corromper, venham destruir o meu corpo, mas o meu homem interior se renova de dia em dia. Aí geralmente a gente para aqui, porque o capítulo acaba aqui, só que não havia essa divisão de capítulo e versículo. Olha o que diz a continuação, ele está falando do mesmo assunto. Porque sabemos que a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ele diz, por quê? Por que nós não desanimamos? Porque ainda que as tribulações acabem com o meu corpo, ainda que as lutas que eu passe me levem à morte, porque foi o que aconteceu com Paulo, foi um mártir da fé, ele diz, eu sei que se isso acabar com o meu corpo, eu tenho de Deus um edifício. Se essa casa terrestre, se esse tabernáculo se desfizer, eu vou receber um corpo glorificado da parte de Deus. Meu irmão, você perceba que a visão dele não era uma visão terrena, mas era uma visão espiritual. Era uma visão que conseguia enxergar o mundo vindouro. Quando ele está lá no final da sua vida, ele está dizendo, porque combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora já está preparado para mim a coroa da vida. E não só para mim, mas para todos que amarem a sua vinda. Amém, igreja? Ele está dizendo, eu estou morrendo aqui, mas eu sei que a minha coroa está lá pronta. E nós precisamos entender que muitas coisas que a gente plantar aqui, a gente não vai colher nessa terra, e glória a Deus por isso, porque vamos colher na eternidade. Eu só sei de uma coisa, a Bíblia diz, Deus não é injusto para se esquecer. Eu já contei isso aqui outras vezes, creio que vocês já me ouviram falar, contei isso no velório da minha mãe, que não faz muito tempo que ela veio a falecer, e eu contei essa experiência, que eu lembro da minha mãe. A minha mãe, ela foi durante muitos anos, né, aquilo que aqui a gente chama de escolinha, né, era professora da escola bíblica dominical, né, quem já frequentou a escola bíblica dominical, né, ela era professora lá, e aos sábados, eu lembro que ela espalhava em cima da cama dela, assim, os bonequinhos, e fazia, e não sei o quê, para contar história, e contar do Jonas, aí fazia a baleia, e aí fazia com palitinho assim, o Jonas, na boca do peixe, lá da baleia e tal, e, enfim, fazendo, né, todo aquele trabalho ali. Domingo de manhã tinha que sair cedinho para dar aula. Eu lembro de um dia a gente voltando, então, né, da escola bíblica dominical, e eu não sei quantos anos eu tinha, devia ter uns 3, 4 anos, talvez pouquinha coisa a mais. Eu lembro que eu fiquei pensando, não sei de onde que surgiu aquilo, mas eu disse para ela assim, ô mãe, quanto que a senhora ganha para dar aula? E ela disse assim, eu ganho muito dinheiro, né? E na hora já cresceu meus olhos, né? Eu falei assim, né, mas quanto? E engraçado que se ela falasse um valor, eu não fazia nem ideia do que era, né, que eu não tinha muita noção, mas enfim, mas fiquei interessado na conversa, né? Mas quanto que a senhora ganha? Ela disse, não, muito dinheiro. Mas quanto que ela diz, eu não sei nem dizer, porque é muita coisa, é muito dinheiro. E nessa altura do campeonato, já estou dizendo, já sei o que eu quero ser quando crescer, né? Tanto dinheiro assim, eu gostei da história, me interessou, né? E aí eu fiquei apertando e fui perguntando, chegou uma hora que ela falou assim, olha, é tanto dinheiro que eu não sei nem dizer para você quanto que é, só que
eu vou receber isso quando eu chegar lá no céu. Vai estar tudo lá me esperando. E aí eu lembro com a minha maturidade de uma criança de 3 ou 4 anos, né? Com todo o sentimento de imediatismo e de uma visão terrena que é própria de uma criança, mas que não a pode haver em nós em fase adulta, principalmente quando estamos falando de uma maturidade espiritual, mas com a minha maturidade eu disse para ela assim, que adianta? E eu perdi completamente o interesse naquilo. Mas se fosse algo imediato e terreno, chamaria a minha atenção. Mas como é algo que ia demorar muito para receber, e como era algo que ia além dos olhos humanos, de uma visão terrestre, não me trouxe interesse nenhum. Eu lembro de fazer até assim com a mão, que adianta? Meu irmão, e infelizmente a gente vê muitos cristãos hoje com esse tipo de maturidade, esse tipo de visão. Amém? Agora, meu irmão, eu tenho que me segurar aqui para não me emocionar, porque de manhã eu me emocionei quando falei isso, mas agora a minha mãe está desfrutando de tudo aquilo. Amém? Ela está desfrutando de tudo aquilo. Que um dia ela plantou, mas que na minha cabeça eu estava lá dizendo, que adianta, vai levar tanto tempo? Levou muitos anos, desde daquela época para cá, apesar que eu tinha 3 lá, 4, não levou tanto tempo assim, uns 10, um pouquinho mais. Mas, brincadeiras à parte, levou alguns anos ainda, mas ela está, eu dizia essas palavras lá no dia que eu estava realizando a cerimônia fúnebre do velório dela, e ela está podendo desfrutar disso. Às vezes a nossa visão é tão pequena, tão limitada, que se compara com a maturidade de uma criança de 4 ou 5 anos. E a gente precisa crer, meu irmão, nisso que a Bíblia está dizendo, que há uma vida vindoura, que se esse corpo se desfizer, amém, igreja? Nós temos de Deus um edifício. Se estamos plantando algo e não estamos vendo aquilo que a gente está colhendo, em vez de ficarmos frustrados e dizer, mas cadê? Por que Deus não está fazendo? Nós precisamos crer, se eu não colher nessa terra, eu vou colher na eternidade. Porque é esse tipo de visão que nos tira dessa crise, e é exatamente aquilo que aconteceu com Asaf. Vamos voltar lá para o Asaf, Salmo 73, para a gente terminar aqui. Salmo 73, vamos para o versículo 16 agora. E ele está lá, ainda no seu momento de crise, tentando compreender por que coisas boas acontecem com gente ruim e por que coisas ruins acontecem com gente boa. Por que eu estou servindo a Deus e as coisas não estão dando certo para mim? E por que tem gente no pecado e parece que está tudo certo para ele? Quando ele tenta entender isso, ele diz o seguinte, quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. E aí o que acontece? Meu irmão, a gente fica tentando achar explicação por que acontece coisa boa com gente ruim, por que acontece coisa ruim para gente boa. Meu irmão, a gente também vai ficar perturbado. A gente não vai entender. E assim foi todo o desenrolar. Aí tem uma reviravolta no versículo seguinte, que é o 17, que diz assim, até que entrei no santuário de Deus. E aí tudo mudou. Como eu disse, eu gostaria que você lesse o Salmo 73 em casa, mas a gente vê essa dinâmica de alguém que está em crise, de alguém que está dizendo tudo dá certo para eles, tudo dá errado para mim, não adiantou nada eu viver na santidade, não adiantou nada eu purificar o meu coração, não está funcionando, e eu fico tentando entender isso e fico perturbado. Aí ele diz, até que eu entrei no santuário. E eu não quero inventar o que a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele está falando de uma experiência que ele tem com Deus. De um momento como quem sabe esse que nós estamos vivendo, aonde vem Deus e nos confronta. Amém, igreja?
aonde vem Deus e abre a nossa visão para essas verdades. E ele, naquela experiência que ele tem com Deus, de alguma maneira ele abre o coração dele para Deus e Deus consegue tirar aquela sujeira. E o momento que Deus consegue tirar aquela sujeira, ele passa a conseguir enxergar Deus. E enxergar a bondade de Deus. E ver que bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. E aí ele passa a enxergar com clareza. E você vê que até esse momento a visão dele é imediatista e é uma visão terrena. Desse momento em diante, a visão dele muda completamente. Vamos ver? Até que entrei no santuário, então entendi o fim deles. De quem? Dos soberbos, dos maus, daqueles que estavam fazendo errado. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia, era como um animal perante ti. Ele diz, aí eu percebi que eu estava sendo um animal. E aí, como ele chama de animal aqui, eu posso escolher o animal que eu quiser. Né? Ele está dizendo, eu imagino, né? Rapaz, mas eu era um burro, mas eu era um cavalo, eu era um jegue que não entendia nada, que não conseguia enxergar, mas quando eu entrei no santuário, os meus olhos se abriram, eu consegui enxergar, que eu estava sendo um tolo, que eu estava agindo igual um animal. Aí ele continua falando, ele diz, todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguras pela mão direita, guia-me com o teu conselho e depois me receberás em glória. Olha a diferença, ele está dizendo, Deus, eu estava achando que era à toa que eu tinha me santificado, porque eu não estava tendo uma colheita, mas depois que eu entrei no santuário, eu vi que, eu estou de contínuo diante de ti. Eu posso desfrutar da tua presença, que é melhor e maior do que qualquer resultado que eu possa ter. Que o Senhor me toma pela minha mão e é o Senhor que me guia. É o Senhor que me dirige pelo conselho do Senhor. Eu posso, quem sabe, não estar colhendo o que eu queria. Eu posso, quem sabe, não estar conseguindo trocar o meu Fusca. Eu posso, quem sabe, não estar conseguindo o aumento que eu queria. Mas eu tenho a tua presença, eu tenho a tua direção, eu tenho o teu conselho. E além de tudo isso, depois o Senhor vai me receber na glória. Estamos falando de alguém imediatista agora? Estamos falando de alguém que tem uma visão terrena? Não, porque isso mudou. Quando? Quando ele entrou no santuário e tem uma experiência com Deus. Aí ele continua falando, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Interessante o que ele está falando aqui, até parecido com o que Paulo fala lá. Olha, o meu coração, a minha carne pode se desfalecer, mas é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me fortalece. Olha a diferença da visão, meu irmão. Amém? E essa visão que nós temos que ter. Continuando, pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas, aí o último versículo, guarda isso, mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Aí quando a gente chega no final, que a gente entende a declaração dele lá no versículo 1, bom é Deus para com Israel e bom para com os limpos de coração. E eu e você precisamos chegar nessa mesma conclusão. Olha, não sei para os outros, se o soberbo, se o arrogante não quer viver a palavra de Deus, não quer seguir a Deus, o problema é dele, mas para mim bom é me aproximar de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas grandes obras. Amém?
E que eu e você, meu irmão, possamos viver isso. Não uma visão imediatista, não uma visão terrena. Porque é isso que nos leva a esse tipo de crise. E é isso que tem levado muito cristão a cair. Muito cristão a se desviar. Que tem levado muito cristão a ser um cristão frustrado. Amém? Mas nós precisamos entender que, meu irmão, há algo muito maior do que isso. E que o Senhor nos ajude em nome de Jesus Cristo a termos a visão correta. E se quem sabe hoje você chegou aqui até com um coração sujo, com uma visão errada, que você possa abrir o teu coração diante de Deus e dizer: Deus, limpa o meu coração, que eu quero ver o Senhor, que eu quero ver a tua bondade na minha vida. Amém? Eu quero viver isso aqui que a tua palavra diz. Não sei para os outros, mas para mim, bom para mim é aproximar-me de Deus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos ficar